Boa noite. Nós temos dois convidados para o programa dessa noite. Dois escritores. E nós vamos querer que eles contem aqui as suas histórias a partir dos verbos que eles conjugam na primeira pessoa do singular. No primeiro bloco, nós vamos conversar com Celito de Grande, Prêmio Açorianos de 2003, com Loureiro da Silva Charrua. E no segundo bloco, com Paulo Weinberg, que além de advogado é escritor e já está sendo disputado por editoras nacionais. Está aqui conosco o Celito, que nasceu na fronteira com Santa Catarina, Marcelino Ramos. É jornalista desde sempre. Aos 13 anos, ele já trabalhava na Sociedade Rádio Marciliense. E 2 anos depois, no jornal O Semeador. Veio para Porto Alegre e o primeiro trabalho que fez como repórter, ele teve o primeiro lugar no concurso de reportagem sobre a Feira do Livro em 61. Ele trabalhou no Diário de Notícias, ele fez tudo. Ele foi redator, editor do Segundo Caderno, quando ele foi meu chefe. Foi secretário-geral de redação, chefe-geral de reportagem. Foi superintendente da empresa no segundo momento e diretor do Diário de Notícias. E depois ele terminou comprando o jornal A Razão de Santa Maria dos Associados. Ele trabalhou também na Zero Hora e foi diretor da sucursal do jornal Correio da Manhã aqui em Porto Alegre. Ele foi também delegado regional do trabalho do Rio Grande do Sul. Ele foi convidado isso em 75. Em 78, ela assumiu a Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho em Brasília. Ele foi também coordenador da Assessoria de Comunicação Social do Governo do Estado, no governo Germano Rigoto, e superintendente de Comunicação Social da Assembleia. Mas o que nos interessa aqui é o trabalho do escritor. Depois que ele parou de fazer jornalismo profissional, ele colabora com alguns jornais, mas ele fez oficina e já participou de várias antologias de contos. Mas, em 2002, foi um grande sucesso, Loureiro da Silva Charrua, Prêmio Açorianos de 2003. Depois, Diário de Notícias, O Romance de um Jornal. E em 2008, Ciro Martins, 100 anos, O Homem e Seus Paradoxos. E ele está com um livro prontinho para ser lançado no mercado sobre o caso Clima, cujo nome eu não sei. Tudo bem, Celito? Como é o nome deste livro? Que alegria voltar aqui ao teu programa. Alegria nossa. Na verdade, porque tem novidades. Tu estás voltando com essa grande novidade. Pois né? É, na verdade, esse foi um desafio que eu me impus, digamos assim. Né? Uma história interessante. Na verdade, o caso Clima, para as pessoas da nossa geração, basta referir que todos recordam ter sido um episódio marcante na vida social, política aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, porque houve repercussão nacional, quando foi assassinada a esposa de um deputado, isso no ano de 1962. E eu, nessa época, iniciava no Diário de Notícias. Eu era o repórter, era o jovem repórter que depois tu foste também no Diário de Notícias. E nessa condição eu acompanhei o trabalho dos nossos colegas da área policial, né, que faziam a cobertura normal do evento. E depois houve um segundo episódio marcante nessa história, que foi o assassinato do próprio deputado, não é? Como consequência, eu diria, do primeiro crime. Por quê? Porque ele sempre foi tido como um dos suspeitos da autoria da morte da mulher. E defendendo-a, depois de uma palestra que fez numa rádio em Santa Cruz, ele foi assassinado. Foi assassinado no ar. No ar. É o primeiro, tanto quanto se sabe, é o primeiro crime gravado numa emissora de rádio, numa rádio, portanto, em toda a história da criminalidade, da criminologia brasileira. E esse assassino foi punido, esse do Clima? Bom, então aí começa a segunda parte, digamos, dessa história, do meu interesse por ela. Por quê? Porque eu, não sendo repórter policial, eu fui designado para fazer a cobertura do julgamento do assassino do deputado Clima. Aliás, neste
Eu não lembro, Nesse teve pena? Ele foi Sim, houve. Mas um dado interessante. Duas personagens importantes atuaram nesse júri, entre outros. Não, poderia estar os advogados como Clóvis Stenzel, mas o juiz Nathaniel Guimarães, irmão do nosso escritor Josué Guimarães, que depois se dedicou a aquarela e se tornou um dos maiores nomes da aquarela do Rio Grande do Sul. E na defesa do Marechal, que era o apelido do assassino do crime, atuou Pedro Simo, que era à época um jovem advogado e jovem deputado. Olha, eu não lembrava disso. E eu me fascinei pelas circunstâncias daquele júri, pelo passado do episódio, que havia ocorrido um ano antes, quando Margit foi assassinado. E sempre disse para mim mesmo que um dia eu haveria de contar essa história. Mas sempre eu tive uma dificuldade, quando tentaram escrever essa história. As filhas, porque restaram da morte do casal 3 filhas órfãs. Hoje senhoras, mães de família, e que, por razões compreensíveis, não queriam falar sobre o assunto. E esse testemunho era fundamental para que se pudesse fazer um retrato adequado do drama que foi vivido por essas 3 moças, além de toda a família, a comunidade de Santa Cruz, que até hoje se sente marcada por esse episódio, embora tenham se passado mais de 40 anos. Até que, em 2006, no início de 2006, eu sempre digo que a vida tem suas tramas próprias, né? E lá pelas tantas, um amigo comum de uma das filhas nos aproximou. Eu conversei, marcamos um segundo contato, aí ela concordou em gravar um depoimento e iniciou, então, uma ligação assim com as 3 filhas do casal, as 3 órfãos, uma delas inclusive residente na França há muitos anos, e ela mesma disse que fugiu daqui para tentar ficar ausente ou longe do drama vivido por elas. E elas me forneceram elementos importantes, e aí iniciou aquele trabalho difícil, penoso, que é você buscar nas fontes o material indispensável para reconstituir toda a história. Pois eu estou vendo que tu fazes parte dessa história. Tu estás escrevendo uma história da qual tu participaste de alguma forma. Verdade. Como no Diário de Notícias. É verdade. Quer dizer, como é que é o nome do Diário de Notícias? Diário de Notícias, o romance de um jornal. Pois é, o romance de um jornal. Tu foste um dos protagonistas. Quer dizer, tu estás sempre contando as histórias a partir de ti. Não necessariamente, mas neste caso era fundamental que eu dissesse, eu estive lá, eu presenciei, eu assisti, eu tive compreensão daquilo que estava ocorrendo na imprensa no meu tempo. E no teu livro tu deixa em aberto o criminoso, ou tu chegas ao criminoso? Quem matou a Margit Kliman? Pois é, eu acredito que eu forneço elementos importantes para que os eleitores concluam por si. Tu já concluíste? Sim. Quem fez o prefácio, teve a generosidade de fazer o prefácio, foi o nosso querido Assis Brasil, Luiz Antônio Assis Brasil, e ele faz uma referência a esse aspecto, assim, da escrita, esse aspecto do livro, né? Ele diz que faz um elogio generoso e diz que eu consigo, dentro de uma técnica usada por bons escritores, revelar nas entrelinhas, né, quem teria sido. É evidente que eu não tenho a pretensão, nunca tive, de 50 anos depois, ou quase 50 anos depois, descobrir alguma coisa que a polícia, ao longo de muitas décadas, não descobriu. Mas como há elementos novos, como há informações que até agora são desconhecidas do grande público,
eu acredito que vou sim revelar algumas coisas novas e que vão despertar muito interesse. Você vê, tu faz uma coisa muito difícil. Tu partes de dados de realidade, mas tu tens de trabalhar como se fosse um romance. Quer dizer, tem que cuidar da frase, da palavra, etc. e tal. Como é que é esse processo para ti? Eu diria assim, o Ivete, você que é habituada também com esse ofício e que tem conhecimento de causa. É bem mais difícil do que você fazer apenas literatura, do que você fazer apenas ficção, esse trabalho de busca de elementos históricos, de elementos de verdade num episódio. Porque as fontes nem sempre são fáceis de serem obtidas. Eu me deparei, por exemplo, neste caso, com um dado concreto. O inquérito da morte da Margit não existe mais. Opa! Se você me perguntar por quê, eu não sei te responder. Eu contei com a colaboração de muita gente ligada à área policial que se dispôs a contribuir no sentido de buscar localizar esse processo, mas simplesmente ele desapareceu. Eu imagino que a essa altura dos acontecimentos ele esteja nas mãos de algum colecionador, de alguém talvez até que tenha algum interesse ou algum envolvimento com a história. Estranho. Eu tenho ofícios, eu tenho documentos oficiais da polícia que me foram fornecidos, dizendo, depois de pesquisa em todas as áreas possíveis, academia de polícia, arquivo histórico, enfim, ele não existe. É bem verdade que já nos anos 70, pelo testemunho de um repórter que pesquisou à época o crime, o André Pereira, em 76 ou 78, agora não recordo exatamente, mas ele já dizia que o inquérito era, na verdade, um amontoado de envelopes, de observações, de fotografias, de laudos, e um absoluto desprezo, quem sabe, da nossa memória, como só ia acontecer sempre que se tem uma pesquisa desse porte pela frente. Nos meus livros anteriores eu já enfrentei isso, não é fácil. Mas parece que tu fizesse uma escolha. Quer dizer, Diário de Notícias, Loureiro, Ciro Martins. E eu sei que tu estás pesquisando a vida do Breno Caldas. As coisas não, eu nunca as planejei dessa forma. Mas tu gostavas de pesquisar, porque o repórter, ele vai buscar notícia e já trabalha notícia e tem logo para ela. Não, tu tá mergulhando na história. Eu sempre tive uma obsessão em termos de exercício da prática jornalística, Ivete. E tu és testemunha disso, porque num determinado momento atuamos juntos no Diário de Notícias. Fosse meu chefe. Não, eu fui parceiro, assim, de um grupo que fez um jornalismo muito bonito em certo momento. E eu me recordo que o editor-chefe do jornal, na verdade o chefe de redação da época, né, ele um pouco se rebelou quando eu coloquei a Ivete com uma crônica, né, aos domingos, e ele queria saber, afinal de contas, quem era essa magnífica jornalista a quem eu estava dando um espaço tão nobre, né? Mas, voltando àquilo que eu entendo que é a prática jornalística, eu sempre tive uma obsessão. E eu sigo um ensinamento de um dos grandes repórteres americanos, que participou, inclusive, do caso Watergate, né? E ele diz que a missão do jornal é você chegar à versão mais próxima da verdade. Porque nós sempre, jornalistas, homens, mulheres, nós, inevitavelmente, temos influências outras, sempre que se apura um episódio, uma ocorrência, uma notícia qualquer. E